Brasil! Mais um vídeo de Game of Thrones com quem? Adivinha? Com quem? Com a Mika com 3 anos no final. A gente tá fazendo muitos vídeos agora que a temporada voltou. A gente já fez uma live lá no Omelete, ao vivo, comentando o episódio inteiro. E nessa sexta também vai sair vídeo lá no canal da Miriam falando sobre a Melisandre, que foi uma coisa tipo... chocante. E domingo também vai sair vídeo lá no Omelete. Depois que saírem os vídeos, a gente vai deixar todos os links aqui também. No domingo a gente vai falar sobre os Dothraki, qual é a deles. E hoje a gente vai falar sobre Dorne, o que aconteceu em Dorne no primeiro episódio. Obviamente vai ter spoilers do primeiro episódio da sexta temporada, então se você ainda não assistiu, vai assistir e depois volta aqui. A Miriam até sugeriu esse título assim que acabou o episódio. A gente precisamos falar sobre Dorne. Porque a gente ficava se olhando assim, tipo, a gente assistiu junto. Quero morrer. O que tá acontecendo? Por que eles estão cagando cada vez mais o núcleo de Dorne, gente? Desde que o Oberyn foi embora e morreu, o Oberyn era, tipo, legal nos livros, mas eles conseguiram trazer ele melhor ainda na série. Eu acho que ele criou um culto à personalidade dele, assim, todo mundo lembra do Oberyn, todo mundo ficou chocado quando ele morreu, e eu acho que fizeram muito bem. Só que aí foram mostrar a terra natal do Oberyn e não foi tão bom assim. Foram mostrar a família Martell, que é a família dele, e aí já na quarta temporada já não foi legal, e a gente reclamou muito disso na temporada passada, porque a Ellaria Sand que fica querendo comandar as serpentes de areia, e nos livros elas são muito mais legais, elas são fodásticas, não por serem... A Ellaria pacífica também, né? Sim, a Ellaria do bem. E aí eles trouxeram elas com uma coisa muito negativa, e a lutinha, fale da lutinha, eu nem quero falar. A luta é tão horrível que fizeram até um gif, sei lá, da lutinha que, tipo, uma fica rodopiando à toa, sabe? Tipo, eles coreografaram só pra ficar bonito atrás. Primeiro que nos livros o Jaime vai direto pra Corre Hill, ele não vai pra Dorne buscar a Myrcella, e a gente já achou, tipo, ok, tipo, vai pegar um personagem foda como o Jaime e colocar ele num núcleo mais ou menos, mas ok, a gente estava ainda com esperança, mas foi bem podre. Aí com o último episódio até dá pra pensar ia mudar alguma coisa, porque a Ellaria fez aquela coisa de dar um beijo na boca da Myrcella, matou a Myrcella, então até poderia ficar interessante, tipo, como que vai acontecer, como que o Doran Martell vai reagir a isso, porque ele falou que ele acreditava em segundas chances, não acreditava em terceiras chances. Tanto que quando eles apareceram primeiro, a gente percebeu que o Doran ainda não sabia de nada, porque a Ellaria tava lá de boa, não tava presa, então a gente falou, bom, ele não sabe ainda, vamos ver. E aí chega a mensagenzinha, aí ele descobre, e aí... matam geral! A Tiene mata o Areo Hotah, que é um cara gigante, forte, que é tipo um guerreiro, ele fodão. É o mestre do machado, fala que tipo, ele foi criado entre os monges do machado lá de Norvos, tipo, aí ela pega foda. uma faca desse tamanho, enfia nas costas dele e ele cai duro no chão. Gente, o Jon Snow levou 43 facadas e ficou em pé, olhando, tipo, pelo amor de Deus, né, gente? O Jon Snow aguenta e aquele cara daquele tamanho não aguenta uma facadinha nas costas, o Jon Snow levou na barriga. E aí vai a Ellaria e mata o Doran Martell e fica falando que, nossa, o Doran, você nunca viu seu povo, todo mundo te odeia, Dorne nunca mais será comandado por homens fracos. Tipo, gente, sério? Eu achei que ficou um negócio muito feminazi, assim, que tipo, as mulheres não vão aguentar um homem. É uma visão que os caras querem fazer girl power, mas girl power sendo misândrica, que fala, tipo, mulheres odeiam homens, isso é da hora. Não! Isso, na verdade, só pega mal na imagem. Tá errado, vocês estão fazendo feminismo errado em Game of Thrones, tá? E aí, depois, quando a gente já acha que tá tudo uma bosta, as duas outras serpentes de areia, a Obara e a Nymeria Sand, se teletransportam pro barco que o Trystane tava e matam ele também. Trystane era o herdeiro do Doran, é o único filho do Doran na série. Primeiro que vocês lembram que na temporada passada o Doran Martell falou, beleza, vocês querem levar a Myrcella? Pode levar, mas o Trystane vai junto. Não vamos separar o casal. Sim, e ele vai ficar no Pequeno Conselho no lugar do Oberyn, porque, né, vocês mataram o Oberyn. E aí mostra só o barco do Jaime com a Myrcella indo embora e ele fala, seu namorado é legal, não sei o quê. Então dá a entender que o Trystane tá no mesmo barco que eles. Não, e ele falou, vocês têm que levar o Trystane. Então, tipo, teoricamente o Trystane foi embora no barco com eles. Por que não ia levar ele outro barco, não é mesmo? Aí tá, aí Jaime chega em Porto Real com a Myrcella morta. Ele leva ela num barquinho pequeno, tipo, sai do navio com um barquinho pequeno pra levar pra Cersei. Sim, aí chega lá, não se fala no Trystane. Pense comigo, alguém mata sua filha. Você podia fazer alguma coisa com o Trystane, pegar ele de refém e tá. Ainda mais porque ele tá falando pra Cersei de vingança. Ele fala, tipo, não, a gente vai mostrar pra eles que eles vão perder as coisas, tipo... E aí você tem o filho dos caras lá, tipo, e não fala nada dele. Não foi citado. Até aí a gente tava... ok. Aí, de repente, ele morre num navio. As meninas estão lá dentro desse navio. Elas entraram no navio, esperaram até chegar em Porto Real pra matar o cara. Tipo, isso é uma viagem que a gente tava calculando pelo menos umas 2 semanas. E elas ficaram, tipo, 2 semanas naquele navio piquitico,
Fazendo o quê? Escondidas onde? Tipo, ninguém viu que elas estavam no navio. E o Trystane já sabia que a Myrcella tinha morrido porque ele tava pintando lá os olhinhos pra pôr no cadáver, sabe? É, aquele ele olhinho tava lá dos de mortos. boa pintando e aí, tipo, aparecem elas do nada. E elas matam o primo delas sem nenhum coração, sem tipo nada. Tipo, vamos matar aqui nosso primo. Não, as serpentes de areia não são assim. E mesmo falando só pela série, né? Vamos tentar esquecer os livros. Vamos falar que a gente só assiste a série. Vamos ver por que esse enredo tá uma bosta. Não faz sentido algum. Primeiro, essa coisa do barco não faz sentido. É tipo, continuidade, cadê? Você que eu quero continuista. Tipo, elas estavam na última cena lá de Dorne, todas de vestido, dando tchau pro navio. Aí, o mesmo barco, tipo, foi embora. E aí, como que elas chegaram com outra roupa nesse barco, sendo que, tipo, não tinha outro barco. Muito elas, tempo depois. Elas pegaram um jet ski. Elas pegaram, tipo, o teletransporte que o Mindy usa pra ir de um lugar pro outro. Sei lá, horrível. Mesmo se a gente acreditou nisso, beleza, Miriam, vamos acreditar que tem a Tardes lá, tem teletransporte, elas chegaram lá. Por que é podre essa matação toda? Por que não faz sentido? Primeiro que eles trataram as mulheres de Dorne como umas vacas sem coração, que matam a própria família, tipo, por nada. Você não quer se vingar, Miriam? Você não quer fazer vídeo de Game of Thrones? Aí. Então vou te matar. Tipo, que motivo é esse? Elas podiam ter prendido ele. Não precisavam matar ele, não precisavam matar o Trystane. Elas não precisavam ser vistas como feminazes do mal. Não, sem contar que o plano de qualquer uma delas não fez sentido algum em nenhum momento. Nada. Tipo, não, queremos vingança, queremos matar geral. Tipo, sério, e aí? E aí depois? O que vocês vão fazer com isso? Vão fazer com essa vingança? Vocês vão lá matar a Cersei agora? Vamos chegar lá com uma faquinha? Ai, Cersei. Sem contar que elas falam sempre que a vingança delas é em nome do Oberyn. Mas o Oberyn ia mesmo querer que elas matassem a família dele. Ele não tava lá em Porto Real exatamente pra banir o Gregor Clegane porque ele matou a irmã dele e queria que matassem desse jeito o outro irmão? Ele tava lutando pela irmã dele, aí tipo, vocês vão lá e matam meu outro irmão. Parabéns. E o sobrinho, tipo, todo mundo. Depois que a gente gravou o vídeo, saiu uma foto da carta que o Doran Martell recebeu lá no Game of Thrones BR. A carta diz o seguinte: a princesa Myrcella morreu envenenada. Eu suspeito da Ellaria e não você. Mas minha irmã vai declarar guerra. Eu duvido que a cabeça da Ellaria vai acalmar reticências, mas é um começo junto às suas sobrinhas. Seu filho não pode ficar em Porto Real. Estou mandando ele de volta no mesmo navio. Enfim, tudo indica que essa carta foi escrita pelo Jaime, mas essa carta devia ter sido mostrada no episódio e não na internet, né? E uma coisa que o Game of Thrones BR disse: a Myrcella morreu na costa de Dorne e o Jaime pegou e voltou, seguiu viagem mesmo assim para Porto Real, em vez de retornar e acertar as coisas, fazer alguma treta. E outra coisa, por que raios o Trystane tava pintando o olhinho que se coloca nos mortos se ele tava voltando para casa? Tipo, ele ia fazer o que com esse olho? Ele nem tava triste também. E por que raios o Jaime ia falar de vingança com a Cersei e pegar e mandar o Trystane de volta? De qualquer forma, a narrativa da série tá bem confusa, viu? Quando a gente tava fazendo nossa pesquisa, a gente achou algumas pessoas falando que acharam racista, porque Dorne é um dos únicos lugares de pessoas que não são brancas. E essas pessoas são retratadas como selvagens, como esquentadinhas, tipo, fazem tudo com o calor do momento, não pensam em planos. Tipo, por que as pessoas de Dorne não podem ser retratadas como pessoas inteligentes, que fazem planos, que jogam o jogo dos tronos? Que nem nos livros. Que nem nos livros, exatamente. Porque Dorne, beleza, tem toda essa coisa de ser esquentado, não sei o quê, é conhecido como o temperamento deles, porque é um estereótipo racista que tem em Westeros, mas você vai ver, e na verdade os caras de Dorne são os maiores jogadores que tem em Westeros inteira. Eu acho que a gente não tá aqui pra falar o que é racismo ou não, porque nós somos brancas, nós não sofremos com isso, mas como a gente leu isso, a gente achou legal falar. Acho que é importante ler os comentários dessas pessoas que notaram racismo e ver o que elas têm a dizer sobre isso, porque realmente é uma coisa bem problemática. E uma coisa que me deixou chateada, sem pensar em livro, sem pensar em nada, foi que não teve quase nada de influência no resto da série. Dorne foi tipo um negócio à parte. Porque você pensa, Daenerys tá lá em Meereen, mas assim, ela sempre fala de vir pra Westeros, e tipo, tem uma relação, tem o Barristan de Westeros. Sim, lá, etc. Tudo que acontece lá tem alguma consequência, né? Ou vice-versa um pros outros. É tipo, fulano morreu, Joffrey morreu. Então isso significa que agora eu vou pra Westeros, eu vou pra onde? Agora, o núcleo de Dorne ficou muito excluído e não teve consequência. A única consequência foi, a Myrcella morreu. Só que isso podia ter acontecido porque a Myrcella já tava longe, ela podia ter só morrido lá.
Não precisava do Jaime lá, não precisava mostrar serpentes de areia sendo umas idiotas vingativas, matando própria família sem motivo. E por que foi uma decepção? Porque expectativas são coisas que fazem mal pra gente. Assim, a gente já falou por que foi ruim só assistindo a série. Agora, a gente que leu os livros... Sabe como poderia ter sido? Ah, é tão mais legal, gente. Eu sei que a gente já falou que os livros e a série são coisas diferentes, mas assim, é uma adaptação de qualquer maneira. Então eles têm material legal pra se inspirar. Não, eles podiam ter se inspirado em várias coisas boas e eles pegaram e fizeram um negócio muito esquisito. Falando bem rápido o que acontece nos livros, só para as pessoas terem noção do que é Dorne nos livros. Chega o quarto livro, tem um monte de gente Dorne, você não entende nada. Tipo, o que é isso? Mas é interessante, é muito legal ver como eles são jogadores. Primeiro que o Doran Martell tem 3 filhos nos livros. Além do Trystane, que é o mais novo deles, ele tem a Arianne, que é a primeira filha mais velha, e o Quentyn Martell. A gente já falou da família Martell no vídeo que tá linkado aqui embaixo pra você saber mais detalhes. E uma das coisas que já me deixa chateada é não ter a Arianne na série, porque a Arianne é uma das personagens principais do núcleo de Dorne. Ela é uma das jogadoras dessa parte também. Não ter ela quer dizer que tem menos uma mulher interessante pra retratar. Então vamos explicar da onde que veio essa vingança toda. Lá na rebelião do Robert, que tem vídeo aqui também tá linkado, o Rhaegar Targaryen era casado com a Elia Martell, da família deles. Ele levou a Lyanna embora e largou a Elia pra trás. Começou a rebelião, como a gente já tinha contado. No fim das contas, o Montanha matou a Elia e os 2 filhos dela. E estuprou ela, matou de um jeito muito agressivo, etc. Então ficou conhecido em Westeros como um baita crime e lógico que eles queriam vingança. Isso foi a mando do Tywin. Então o Doran Martell planejou, gente, o Doran tinha um plano desde aquela época da rebelião do Robert. Ele e o Oberyn se uniram e criaram um plano pra se vingar do Tywin e tirar tudo que é sagrado para eles e tudo mais. Esse plano consistia, entre outras coisas, Doran não contou 100% do plano dele ainda. Tem gente que acha que é um plano muito mirabolante, que chama o Dornish Master Plan, que o pessoal fala, mas a gente vai falar só o que o Doran revelou pra não ficar mega complicado aqui. Ele fez um acordo de casamento com o Viserys, o irmão da Daenerys. Era pra Arianne, essa filha mais velha do Doran, casar com o Viserys e aí Dorne apoiar a volta do Viserys pra Westeros, eles dominarem Westeros e a Arianne chegar lá como rainha. Assim como a Elia era pra ser rainha, acho que eles pensaram, bom, ainda tem alguma chance da nossa família tá aí na corte. Quando o Viserys e a Daenerys ainda eram criancinhas, o Oberyn foi lá em Bravos, viajou até lá e fez um acordo com o cara lá que cuidava deles. Na época eles estavam em Bravos, tá? E aí eles assinaram um acordo que quando eles crescessem, Viserys ia casar com a Arianne Martell, iam voltar e tomar o Westeros e ficar lindos, ricos, felizes. Porque os Dorneses, eles lutaram muito contra os Targaryen. Tipo, eles não quiseram ser dominados. Mas quando eles entraram na dos Targaryen, eles entraram pra valer. Tudo que os Targaryen falavam, os Dorneses, beleza, lutamos junto com vocês. Então, eles queriam trazer os Targaryen de volta, queriam acabar com o Robert. Até porque na guerra contra os Targaryen que acabaram matando a Elia e os filhinhos dela. O Doran até queria mandar a Arianne, quando ela era menor, pra Tyrosh, que era lá em Essos, pra ficar mais perto ali do Viserys, pra eles poderem ir se conhecendo e coisa e tal. Acabou que ele tava com uma treta com a esposa dele, que a gente já falou aqui no vídeo, e ele acabou não mandando a Arianne e, tipo, não contou o plano pra ninguém, não ficou de nada. boa. Tanto que a Arianne começa a ficar se sentindo rejeitada. Ela pensa, ele não quer que eu seja herdeira. Porque tem isso, em Dorne, as mulheres herdam também. Não é uma coisa assim, o primeiro filho, aí depois a primeira filha. É a ordem de nascimento, não importa se é homem ou mulher. Então a Arianne, como filha mais velha, é a herdeira de Dorne. E aí ela ficou pensando que não, na verdade, meu pai não quer que eu seja herdeira. Quando ela tinha uns 14 anos, ela achou uma carta, ela pegou escondida uma carta do Doran pro Quentyn Martell, que o Quentyn tava em outra cidade também fazendo outras coisas, servindo lá, e ele mandou uma carta falando que ele era o herdeiro de Dorne. E aí ela leu... O quê? Tipo, eu sou a herdeira, que porra é essa? Porque ela não sabia do plano, então ela começou a ficar muito chateada e ficar revolta. Por que o irmão dela ia ser o herdeiro de Dorne? Porque ela ia ser muito mais que isso, ela ia ser rainha de Westeros. E aí quando o Doran revela isso pra ela, eu ia trazer fogo e sangue, tipo... Eu ia ser foda, sabe? O meu plano... Eu até arrepiei. Nossa, o discurso do Doran Martell, quando ele revela esse plano para Arianne, é uma das coisas mais legais que tem nos 5 livros, até hoje. Você não espera, porque você acha que realmente... Você acha que ele é um bosta, né? Porque na série retratam o Doran como um bosta mesmo. Só que no livro, ele finge que ele é um bosta, que ele não entende nada, que ele não faz nada. Exatamente pra ser imprevisível. Ele fala que o Oberyn era a víbora. Ele era o víbora vermelha, né? E víboras são imprevisíveis. Todo mundo fica tipo... não, víbora, tem medo, etc. Mas ninguém toma cuidado com a grama. E ele fala que a grama é aquilo que todo mundo pisa, ninguém liga, mas é a grama que esconde a víbora.
Então, tipo, é muito Vocês foda. matam ele assim. Inclusive, ele ficava fingindo que ia arrumar marido pra ela. Não, Ariane, olha esse cara aqui, vamos casar com ele. Aí ela, ai não, pai. E aí ela ficava puta, porque, tipo, ela que tinha que escolher. Ela era herdeira, ela ia ser foda, ela não tinha que ficar tendo um marido qualquer. Mas Só ele que tava preparando ela pra isso. Aí ele tava fingindo, porque ele não podia falar, ai gente, ela vai casar com o Viserys, tá? Ele tinha que ficar fingindo, ele seguindo o plano dele. Aí aconteceu um acidente de percurso que foi: o Viserys morreu na primeira Valeu, temporada. Khal Drogo! Então o plano ia por água abaixo? Não, ele tinha um plano reserva. Plano B. Ele mandou o segundo filho, o Quentyn, pra casar com a Daenerys. Que ainda ia dar certo, eles ainda iam estar ali na corte. Não ia ser a Arianne, aí a Arianne ia ser herdeira de Dorne e o Quentyn ia se tornar o rei consorte da Daenerys. Aí também deu errado, porque, né, o Quentyn não foi aceito pela Daenerys. É, a gente falou no vídeo dos martelos, se você quiser saber. Mas, enquanto isso, né, enquanto o Quentyn foi embora, a Arianne, né, ainda não sabia de nada. E aí a Arianne Fez o próprio plano. criou um plano dela, que era coroar a Myrcella como rainha de Westeros, baseada na lei dornesa de que as mulheres podem herdar. Sim, porque a Myrcella é a filha do meio. Ou seja, tem o Joffrey, a Myrcella e o Tommen. E aí foi do Joffrey pro Tommen, mas na lei dornesa seria Joffrey, Myrcella como rainha e Tommen. Tudo isso porque ela queria se vingar dos tios dela que tinham morrido, né? A Elia e o Oberyn. Queria libertar as serpentes de areia que, nesse momento, estavam presas numa torre. O Doran prendeu as serpentes de areia, primeiro porque algumas delas queriam vingança pelo pai. É, assim que o Oberyn morreu, ele prendeu as serpentes numa torre. Tipo, quase todas elas, só uma que não tava lá. Pra impedir que elas fizessem qualquer coisa. Porque ele era um cara esperto. Pra impedir essa merda que aconteceu na série. E aí depois ele tinha utilidades pra serpente de areia. Ele queria que todas estivessem lá pra ele poder orientar ela certinho nesse plano. Sim, porque ele não queria- adianta você ter um plano se você, tipo, ninguém sabe e vai fazendo todas as suas coisas. Ele tem que ter controle sobre esse plano. Tanto que deu merda com a Arianne, né? Ela queria a Myrcella e aí ela fez toda uma coisa que a gente não vai entrar em detalhes. Deu mas errado. Deu errado, a Myrcella perdeu uma orelha nessa história. Quase morreu. Quase morreu. Aí depois que tudo isso aconteceu, o Doran falou, vem cá, Arianne. Prendeu ela também. Você tá fazendo tudo errado, eu tenho É. um plano, olha aqui o plano. Aí ela apoiou. Falou, não, pai, beleza. Sentou ao lado dele nas mesas Porque lá. você não me falou antes, né? É, caceta. Então nos livros a Myrcella ainda continua viva e o Doran também. E as serpentes de areia que estavam lá trancadas, era só pro Doran poder pensar em como elas poderiam se encaixar nesse plano dele. E aí assim que ele percebeu isso e conseguiu a Arianne como aliada dele no plano, ele usou a serpente de areia a favor dele. Elas, que cada uma tem sua especialidade, não é que nem na série, que todas são umas guerreiras medíocres. No livro, cada uma tem uma especialidade. Todas elas lutam, mas algumas têm uma coisa diferente, algumas, tipo, sabem mais falar do que lutar. Então ele mandou cada uma pra um lugar de Westeros pra elas serem agentes dornesas. Tipo, elas são Espiãs. agentes secretos, espiãs. É muito mais legal do que ser, tipo, uma matadora sangue frio, Vingativa. tosca, matando seu primo, sabe? Aí as serpentes mais importantes, que são as mais velhas, ele mandou pra Altermitério, foi a Obara, que é um castelo de Dorne. Porque tem um personagem que é de lá e é melhor ela ficar de olho nele. Aí a Niméria foi pra Porto Real, ficar no Pequeno Conselho, no lugar do Oberyn, que tava lá pra ser o Pequeno Conselho, matar, mas vocês mataram ele. Então tá, tem a Vai Niméria. a filha dele, mandaram a filha bastarda do Oberyn lá pra tomar lugar no Pequeno Conselho. E acho que a mais legal de todas é a Tiene Sand, que na série foi a que matou o Arya Rotar. Tipo, nada a Com aquela ver. faquinha. Mas a Tiene é filha de uma Septã. E aí ela foi disfarçada de Septã pra Porto Real pra ver se ela fica brother do Alto Pardal e consegue mandar informações sobre o Alto Pardal pra Dorne. Não, e pra vocês terem uma ideia, o Alto Pardal tá contra a Cersei, tá contra a corte, então é interessante pra eles ser aliado ali do Alto Pardal. E ela tá lá de espiã, ninguém sabe que ela é de Dorne, nem nada. Sem contar uma outra serpente de areia que não aparece na série, mas que é muito interessante também, que é a Sarella Sand. Ela é a única que não tá presa lá na torre, porque ela tava fazendo as coisas dela. E essas coisas dela provavelmente são estudar disfarçada de homem como mestre na cidadela. É, porque mulheres não podem, infelizmente, né, ser mestre. E ela tá ali infiltrada, então, pra descobrir os segredos da cidadela. E ela encontra o Sam nos livros, porque o Sam vai pra lá estudar também. Bom, a gente já sabe do sexto livro, pelos capítulos que já foram divulgados, que tem um capítulo em que o Doran sabe que o Aegon Targaryen pode ter voltado. Filho da Elia Martell. A gente falou nos vídeos do Targaryen que estão linkados aqui. O Aegon é o bebezinho que ela tava carregando quando ela foi morta. Mas tem uma história que ele pode ter sido trocado e esse Aegon ainda estaria vivo. E aí o Doran manda a Arianne Martell pra ir lá conhecer esse cara. Tipo,
qual é desse novo Targaryen que chegou, será que a gente apoia ele, será que não? Então os Dorneses estão lá planejando mais uma possível invasão Targaryen em Westeros. Resumindo, eu acho que é muita decepção pra quem leu os livros, porque a gente tinha uma expectativa enorme com relação a todos esses planos e esses personagens super legais. E na série, mesmo pra quem só assiste a série, também não foi legal assim. Eu acho que não faz sentido nenhuma forma de narrativa, assim, você olhar só a série, você olhar comparado aos livros, tudo de tá nenhuma errado. forma foi bom. Tudo tá errado. A gente até ficou pensando o que a série poderia ter feito. Então a gente tá achando ruim, mas a gente quer falar então por que poderia ser bom. O primeiro episódio poderia ter o Doran descobrindo que a Ellaria fez isso com a Myrcella e falando, eu tô tentando controlar vocês, mas tem esse plano aqui. E podia finalmente, que nem aconteceu com a Arianne. A Arianne fez um monte de merda, aí ele, não, gente, calma, vou contar o plano. Ele podia ter feito isso, podia ter prendido elas e aí elas tentarem sair, criar outro plano e não sei o que, mas sem matar a própria família, assim, tipo, porque por não vingança. tem coerência nenhuma isso acontecer. Então acho que a gente tinha pelo menos duas opções aí, tipo, ele prender elas, ou elas prenderem ele, ou nada disso acontecer e ele contar o plano. Ou elas fugirem, sei lá, tipo, elas foram pra Porto Real fazer coisas lá em Porto Real. Vamos ver se o resto da série, tipo, vai mostrar alguma coisa positiva, mas eu acho que daqui pra baixo só. Eu acho que eles tentaram cortar tanta coisa que acabou ficando um negócio meio bagunçado. Sem grama, sem víbora, sem plano nem nada. Coloque aí nos comentários o que você achou de Dorne, se você concorda com a gente ou não. Se você achou bom. E é isso, não perca nossos próximos vídeos, todos os vídeos vão estar linkados. A gente criou uma playlist só com esses vídeos das 6 temporadas separados. E é isso, um beijo e até mais. Tchau!